Brasília, o coração do poder e suas contradições. Brasília não nasceu como as outras cidades brasileiras. Não foi fruto do tempo, da miscigenação natural de culturas em torno de um porto, de um rio ou de uma rota comercial. Ela foi sonhada, planejada e erguida para ser a capital de um país inteiro. Uma cidade que deveria ser o símbolo da modernidade, da esperança e da integração nacional. Mas junto de sua monumentalidade arquitetônica, também cresceu uma realidade feita de contrastes. A expansão das cidades satélites, a desigualdade, a violência e, sobretudo, o estigma da corrupção que até hoje marca o coração político do Brasil. O sonho de uma nova capital, desde o período colonial, já se falava em transferir a capital do Brasil para o interior, afastando-a das vulnerabilidades da costa e promovendo a integração do território. A ideia foi registrada pela primeira vez em 1823, na Constituinte, por José Bonifácio, o patriarca da independência. Mais de um século depois, seria Juscelino Kubitschek quem tiraria esse projeto do papel. Em sua campanha presidencial de 1955, JK lançou o lema 50 anos em 5, prometendo acelerar o desenvolvimento nacional. A construção de Brasília foi a peça central desse plano. Em 1956, o projeto saiu do papel com a criação da Nova Cap, Companhia Urbanizadora da Nova Capital, e a convocação de um concurso para definir o plano urbanístico da cidade. O plano piloto e o sonho modernista. O concurso foi vencido pelo arquiteto Lúcio Costa, cujo projeto, conhecido como Plano Piloto, ficou marcado pelo formato em cruz, ou, segundo muitos, em forma de avião. A cidade foi desenhada para ser funcional, racional e moderna. Oscar Niemeyer, então jovem arquiteto e aliado de JK, assinou os edifícios mais icônicos: o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal, a Catedral Metropolitana e o Palácio da Alvorada. Brasília foi inaugurada em 21 de abril de 1960, em meio a celebrações e também críticas. Para uns, era a materialização de um Brasil moderno, ousado e visionário. Para outros, era um gasto excessivo em uma obra faraônica, erguida em pleno Planalto Central, enquanto o país enfrentava pobreza e desigualdades gritantes. A vida real, além do plano piloto. Enquanto o plano piloto era pensado para poucos, servidores públicos, diplomatas e autoridades, a massa de trabalhadores que ergueu a cidade foi sendo empurrada para áreas periféricas. Esses trabalhadores, chamados de candangos, vieram de todas as regiões do Brasil, principalmente do Nordeste. Assim nasceram as primeiras cidades satélites: Taguatinga, Ceilândia, Gama, Sobradinho, Planaltina e tantas outras. O que começou como assentamentos improvisados rapidamente virou uma rede urbana gigantesca em torno do Distrito Federal. Hoje, mais de 85% da população de Brasília vive fora do plano piloto, em regiões administrativas que pouco compartilham da ordem e da monumentalidade da área central. Esse crescimento trouxe desafios: transporte precário, desigualdade social e falta de infraestrutura. O contraste entre o plano piloto, tombado como patrimônio da humanidade pela Unesco em 1987, e a realidade das cidades satélites tornou-se símbolo da segregação urbana. Brasília e a violência. Embora tenha sido idealizada como uma cidade moderna e pacífica, Brasília não ficou imune à violência que atinge as grandes metrópoles brasileiras. As cidades satélites, formadas muitas vezes de maneira desordenada, concentraram bolsões de pobreza e exclusão social. Ceilândia, por exemplo, uma das regiões mais populosas, foi criada em 1971 justamente para concentrar os moradores de favelas que cresciam no entorno da capital. Mas junto dessa concentração veio também o aumento da criminalidade.
Ao longo das décadas, o Distrito Federal enfrentou problemas como o tráfico de drogas, homicídios e assaltos. Embora hoje apresente índices de violência menores que estados vizinhos, o contraste entre o ideal modernista e a realidade das ruas é gritante. Para muitos moradores das cidades satélites, Brasília não é a cidade das curvas de Niemeyer, mas sim a cidade da luta diária contra a desigualdade e o crime. O palco da política e da corrupção. Se Brasília nasceu para ser o coração do poder, também se transformou no palco onde se escancaram as maiores crises políticas do país. Desde a ditadura militar até a redemocratização, passando pelos escândalos mais recentes, a cidade tornou-se sinônimo de decisões que afetam milhões de brasileiros e, infelizmente, também sinônimo de corrupção. Anos 90, o país assistiu ao escândalo dos anões do orçamento, revelando esquemas de desvio de recursos da União. Anos 2000, o mensalão expôs a compra de apoio parlamentar no Congresso. Anos 2010, a Operação Lava Jato trouxe à tona esquemas bilionários de corrupção envolvendo empreiteiras, políticos e estatais. Anos recentes, crises políticas sucessivas, impeachments, ex-presidente preso, delações premiadas e polarização extrema reforçaram a imagem de Brasília como capital da corrupção. Esses episódios não apenas mancharam a reputação da cidade, mas também criaram uma percepção entre os brasileiros. Brasília é o lugar onde políticos vivem desconectados da realidade do povo. Para muitos, o concreto monumental de Niemeyer se tornou símbolo não da modernidade, mas do distanciamento entre governantes e governados. Brasília. Hoje, entre o patrimônio e os desafios. Mais de 60 anos após sua inauguração, Brasília é uma cidade de contrastes. O plano piloto permanece como uma joia urbanística, exemplo de planejamento moderno com áreas verdes, eixos largos e uma arquitetura que atrai turistas do mundo inteiro. Por outro lado, as regiões administrativas abrigam a maioria da população, com problemas típicos das grandes cidades brasileiras: mobilidade urbana precária, crescimento desordenado, falta de infraestrutura e desigualdade social. A economia do Distrito Federal ainda é altamente dependente da máquina pública, já que grande parte dos empregos está ligada ao funcionalismo. Isso cria estabilidade para alguns, mas limita a diversificação econômica e a inovação em outros setores. A violência, embora controlada em comparação com outras capitais, ainda é um desafio, especialmente nas áreas mais periféricas. A juventude dessas regiões enfrenta a combinação de desemprego, exclusão e falta de oportunidades. Um terreno fértil para o crime organizado. Corrupção. Uma marca difícil de apagar. Se há algo que conecta a imagem de Brasília no imaginário coletivo, é a corrupção. Para o brasileiro comum, Brasília não é apenas a capital federal, mas um sinônimo para o sistema político como um todo. Um sistema visto muitas vezes como corrupto, distante e ineficaz. Pesquisas de opinião mostram que a desconfiança em relação ao Congresso e aos partidos políticos é altíssima. A própria geografia da cidade, com ministérios alinhados em fileiras e a Praça dos Três Poderes monumental, reforça a ideia de um poder concentrado e distante. Mesmo com operações policiais, prisões e reformas políticas pontuais, a sensação é de que a corrupção continua sendo um traço estrutural da política brasileira. E Brasília, como palco principal, carrega esse estigma. Brasília e o futuro. O futuro de Brasília depende de sua capacidade de se reinventar. Como patrimônio da humanidade, o plano piloto precisa ser preservado.
Mas como cidade viva, o Distrito Federal precisa olhar para além da monumentalidade e enfrentar os desafios cotidianos. Transporte público eficiente, integração entre regiões administrativas, geração de empregos e segurança pública. Há também um desafio simbólico: resgatar a imagem da capital. Brasília precisa ser mais do que o centro da corrupção. Precisa se tornar novamente símbolo de esperança e inovação. A juventude das cidades satélites, conectada e criativa, pode ser protagonista dessa transformação, trazendo cultura, tecnologia e empreendedorismo para um espaço historicamente marcado pelo peso da política. Brasília é, ao mesmo tempo, a cidade da utopia e do desencanto. Nasceu como símbolo de modernidade, projetada para unir o Brasil em torno de um novo centro. Tornou-se palco da arquitetura monumental e também dos maiores escândalos políticos do país. Cresceu para além do plano piloto, formando uma metrópole com realidades muito distintas entre centro e periferia. É uma cidade que concentra os sonhos de J.K. e Niemeyer, mas também os pesadelos da desigualdade e da corrupção. Ao olhar para Brasília, vemos refletido não apenas o concreto curvilíneo da catedral ou a imponência do Congresso, mas o próprio retrato do Brasil. Um país de contradições, lutas e possibilidades. O desafio que permanece é o de transformar essa capital em um espaço que seja, de fato, representativo do povo brasileiro, não apenas na teoria, mas na prática. Brasília precisa ser mais que o coração do poder, precisa ser o coração da nação.